Só pra gente voltar então na história de Sr. Rogério, você tava falando que você entrou na faculdade perdido, sem saber o que era, sem saber o porquê que tava lá, mas tá aí tudo bem, né? Como diria, né? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, ótimo. Mas e lá dentro, como que foi você descobrir o que realmente era e as áreas que tinha? Porque hoje em dia tem gente que entra na faculdade, pô, eu entrei em 2004 e quando eu entrei eu só sabia que existia ortópede, esportivo e neuro. Quando eu entrei lá dentro que eu vi aquele mundo de coisa, tipo, né? Falei, pô, calma aí que é diferente o negócio, né? Então, Ivens, assim, é interessante você ter falado sobre isso, porque na minha época só existia traumatortopedia, né? A traumatortopedia e era todo um conceito de reabilitação, de cura, né? E a fisioterapia trabalhava baseada só nisso. Então, não tinha promoção de saúde, não tinha prevenção, deu problema, ninguém sabe resolver, a fisioterapia atua, porque essa ainda é uma parte verdadeira na nossa sociedade. Muitas vezes, a fisioterapia nunca é de primeiro contato, que deveria ser, que nós somos profissionais de primeiro contato. Então, muitas vezes, se fica aguardando. A cultura não faz com que isso aconteça de fato. Exato. Tem um paradigma aí que tem que ser quebrado, né? Principalmente, a gente falou pelos planos de saúde. Mas eu estava lá na faculdade e eu conheci, né, alguns profissionais que foram diferenciados. Na verdade, naquele momento, iluminaram o meu caminho de várias pessoas. E, por minha sorte, uma dessas pessoas ela dava aula de cinesioterapia, né, eu lembro bem, a professora Marta Parente. E eu tinha um professor, que ele era multiutilidade. Ele dava aula de anatomia, neuroanatomia, cardiologia, que foi um professor Celestino Neto, que Deus o tenha, ele faleceu na sala de aula. Era um gênio, era um gênio, mas era como todo gênio, né? Tinha alguns atos de loucura, mas aquilo me chamou... Exato, excêntrico, né? E aquilo me chamou muita atenção, e ele me levou para um congresso, um simpósio em Cabo Frio, região dos Lagos, que na verdade eu fui para festejar, fui para lá, fiquei numa pousada com os amigos e tal, e eu cheguei lá e eu vi pela primeira vez falando que a fisioterapia tinha especialidades diferentes, né? Falando aí na época era pneumofuncional, né? Falando de neurofuncional, né? Alguns nomes que eu desconhecia naquele momento. E voltei para a faculdade, né, cara? E estava chegando assim, eu comecei a disciplina de trabalho de conclusão de curso, que lá nessa época tinha que apresentar, e eu fui, rapaz, e falei assim, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente, eu quero inventar uma coisa. Com 18 anos, né, cara? Quer inventar o quê, né, cara? Mas eu quis. E aí eu comecei a escrever, lembra das massagens, né? Eu comecei a escrever fisioterapia na mudança estética. Cara, não existia ainda. Olha, na época eu fui o cara, eu vislumbrei uma coisa que não existia. Aí eu tive o contato, peguei o contato de um professor, professor Riso, se eu não me engano, professor Riso, e comprei um livro dele também nesse congresso, e lá, fisioterapia estética, e comecei a fazer meu TCC, buscar. Na época não era uma época globalizada, não tinha nada na internet, tinha que ir na biblioteca, a gente quando queria artigo tinha que ir na biblioteca da Federal, aí você fazia um resumo, cada negócio custava como se fosse hoje R$10 os resumos, aí pegava os resumos, não, eu quero completo, aí mais 20. Aí demorava não sei quanto tempo, o negócio era complicado. E aí, rapaz, eu fiz aquele trabalho, entreguei para a minha coordenadora, ela pegou o meu trabalho, leu, na sala dela, eu lembro como se fosse hoje, pegou o trabalho e falou assim, isso aqui não existe, rasgou no meio e jogou no lixo. Puta merda. Aí eu fiquei assim, né, cara? Meu Deus do céu. E eu sempre respeitei muito o professor, sabe? Falo, mas eu não sabia nem o que responder. Eu falei, uma professora, o trabalho está aí. Isso aqui não existe. Esquece. Faça outro. Você tem um prazo para fazer. Mas isso que salvou minha vida, sabe? Mano. Porque aí eu tenho um amigo, e esse meu amigo, ele formou 6 meses antes de mim,
E eu, desesperado, falei para ele, pô, Márcio, eu tô com esse problema pô, não sei o que eu vou fazer. Ele falou, cara, eu descobri uma coisa, que nós tivemos aula, mas a gente teve aula tudo ao contrário. Boa definição. Tudo ao contrário. Não é para não, porque eu também não quero ser processado aqui, né? Então, tudo ao contrário. Eu falei, pô, é tudo ao contrário? Cara. Eu vou conseguir que você vá comigo para você conhecer. Eu falei, o que é? Pô, UTI, cara. Tu vai ficar doido. Eu falei, pô, UTI. Pô, e eu já tinha passado no hospital, porque na minha época também... Pô, eu falo assim, na minha época parece que eu tô muito velho, mas não é isso, é porque eu sou mais antigo. Cara, não quero falar nada não, mas 89, você entrou na faculdade, é uma data marcante na minha vida, cara. Eu tava nascendo. Sacanagem, Rogério. Puxa, mãe, fazer o quê, né? Mas a gente, então, eu fui lá, né, cara, conhecer essa... Não, minto. Eu, no segundo período, comecei a fazer estágio, porque na minha época poderia, desde o primeiro período, você fazer estágio. Só no meio da minha graduação é que se proibiu, você só podia fazer a partir do sexto. E eu fui, no segundo período, fazer estágio no hospital. Pô, hospital geral, né? Só não tinha UTI. E, cara, passei muita raiva lá, sabe, com o supervisor, né, cara? Primeiro que o supervisor não sabia nada de fisioterapia e eles humilhavam os alunos, sabe, cara? Pô, um negócio que eu sou hoje, eu sou totalmente... Sempre fui, desde essa época, porque eu passei por isso, né? O cara chegar, pô, tu não sabe isso, cara? O que você vai fazer nesse paciente? O paciente está tenso. Pô, um aluno de primeiro período... A pessoa responde as coisas mais absurdas que existem. Por exemplo, vou fazer uma massagem. Né? O paciente está com esforço para respirar, está tensa a musculatura. Vai fazer o quê? Vou botar uma compressa de água quente. Entendeu? Só que os supervisores lá, eles não corrigiam a gente. Eles riam da nossa cara e falavam, então vai lá tentar. Entendeu? E deixava... deixava lá e eu não sei se por falta de conhecimento, ou se queria sacanear mesmo. Tal. Eu sei que isso foi muito importante para mim, porque eu já vi ali o que eu não deveria fazer. Porque eu tenho o maior respeito com quem quer aprender, sabe? O Guto, o Ivens, assim, eu acho que a pessoa que está ali humilde, aberta para aprender... Cara, você tem que respeitar ao máximo, tentar conduzir da melhor forma possível, porque às vezes a pessoa realmente ignora um determinado assunto e às vezes uma coisinha que você fala é um up ali para a pessoa, inclusive, galgar outras coisas mais complexas, entendeu? E, infelizmente, existe muita vaidade, né? Por parte dos colegas, dos professores, das pessoas. Você não quer ensinar e acha que tudo que a pessoa quer saber é besteira, né? Então, eu tenho uma frase que eu falo sempre para os meus alunos, né, cara? Não existe dúvida boba. Bobo é você não perguntar, entendeu? E eu acho que isso me ajudou muito, né? E depois, voltando lá para a UTI, então eu passei por essa experiência, fiquei 2 anos lá sendo humilhado, mas estava de branquinho todo dia. Eu, na época, eu fazia um esporte radical, surfava, sabe? Então estava bronzeado de praia, cabelo grande, né? Aquele de contraste com branco. Sim, sim. Pô, eu fazia sucesso. Sucesso. No hospital, magrinho. Era magrinho, Guto. Depois eu engordei. Não sei o que é isso, não. Não sabe? Então, e aí eu desisti, estava gastando muito dinheiro, não estava aprendendo nada e tal. E aí veio essa proibição, e aí eu esperei, no final eu entrei para a UTI. Aí fui para a UTI com esse meu amigo, ele conseguiu uma liberação para que eu fosse. Cara, quando eu entrei num corredorzinho, ele falou, aqui tem que lavar a mão no corredor. Aí a gente tem que botar esse capote, aí coloca um propé e coloca uma touca. Pô, nunca tinha feito, não sabia nem o que era touca, nunca tinha visto isso. Touca que eu via a minha mãe, aí botava naquele corredorzinho e dali você entrava para lavar a mão. E quando eu entrei, aquelas portas de empurrar assim, quando eu abri, o cara... Pi, 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 o tempo todo, né, cara? Os monitores... Cara, aquilo me deu um negócio...
Olha, eu chego a ficar arrepiado só de falar para você, cara. Da hora. Pô, me deu um negócio, falei, cara, esse é o meu lugar, cara. Pô, eu entrei, aí vi aquele pessoal, né? Todo mundo... todo mundo, assim, raiz -5, né? Porque essa era a normalidade da época. Pô, entubado e tal. BIRD, lá era um lugar bem avançado, era o BIRD 6.400 na época. Ventilava só a volume. Só isso, só volume. Aí depois veio o BIRD 8.400 ST, esse fazia pressão e volume. E era uma UTI de ponta, sabe? Lá no Rio. E aí eu Porra, BIRD 6.400 era UTI de ponta, velho. É legal a gente ver era UTI de... Não, eu vou te contar mais. E aí eu dali fui trabalhar em outro local, eu fui fazer estágio em outro local. Quando eu cheguei lá, aí o cara falou, olha, você quer aprender ventilação? Eu falei, quero. Aí ele, então você vai... Primeira coisa que você tem que dominar é o BIRD Mark 7. Aí eu falei, BIRD Mark 7? Eu falei, conheço 6.400, então BIRD Mark 7 é melhor. Você vai aprender. Cara, quando eu cheguei no BIRD Mark 7, não tinha uma informação naquele negócio. Eu só tinha um manômetro de pressão, né? E aí tem os setzinhos para você puxar, FO2 e o limite de fluxo aí e a sensibilidade. Né? Inteligência artificial que conduz essa porra aqui, que não tem nada, mano. Não, cara, e às vezes tá até apagado as marcações lá da pressão. Tá tudo e aí apagado. Você ia mexendo, ia vendo o tórax do paciente. Muitas vezes você tinha um ventilômetro. Algumas vezes você tinha um ventilômetro. Na melhor das opções. Melhor das opções, você conectava na válvulazinha expiratória. Aí eu, caraca, e aí o que eu faço? Não, ó, a única coisa que eu lembro que ele me ensinou é, ó, essa pressão aqui é a pressão de admissão. Eu falei, pô, legal, mas onde chega no manômetro é a pressão de admissão. E a segunda coisa que ele me falou é que o fluxo inspiratório é inversamente ao tempo inspiratório. Então, inversamente proporcional ao tempo insp. Agora, qual é esse tempo? Compra um cronômetro, brother. Não, aí você tinha que ver no relógio. Aí via no relógio. Aí eu, caraca, cara, será que eu vou aprender isso um dia, né? Aí ele me disse assim, qual é o grande problema desse ventilador para você aprender de verdade? Eu falo, eu não sei, cara. Aí ele, ó, o problema é que ele não tem um alarme. Então muita gente morre e a gente nem vê. Aí eu achei que era conversa fiada dele, né, cara? Pô, e como não tinha vaga na UTI, os pacientes ficavam ventilados muitas vezes nas enfermarias. Cara, você chegava, o paciente estava ventilando e já não tinha mais sinal vital, o cara tinha parado. Caraca. Eu falei, cara, isso acontece mesmo, cara, tem que ter maior cuidado. Não é desconectava e ninguém via. Né? E aí, uma vez, inclusive, um fato curioso lá, que é a técnica querendo dar banho no paciente, o paciente já estava morto, né, cara? Eu falei, não, pois isso aí... olha, tem que... Aí tem uma palavra que eu detesto, né? Ele me perguntou, me fala uma palavra que você... Intensificar a fisioterapia. Aí a técnica fala assim, intensifica a fisioterapia que o paciente está cheio de... Está todo duro, bloqueio articular e tal. Só que o cara estava gelado, né? Cianótico. Falei, não, isso é rigidez cadavérica, cara. Isso não é... Aí né, aquela coisa, o paciente morreu e tal. E aí, então, eu tinha esses dois contrastes nesse momento. E aí... foi quando eu fiz a monografia de fisioterapia respiratória. E aí eu comecei... Você estava falando só do BIRD antes de você voltar na sua monografia. Sabe que tem uma história aqui no Toque em São Paulo, né? Que tava lá o paciente entubado num BIRD Mark 7 e aí fica lá o tá. Diz que levanta o paciente do lado. Essa porra não para de fazer barulho. Foi lá e fechou o oxigênio e deitou de volta na cama dele. Sabe o que diz o folclore aí, né? Que lá nos longínquos, começo de 90, década de 80, aconteceu isso aí. Não duvido. Eu acredito, eu acredito. Mais de uma vez, velho. Não, porque você imagina, vários BIRD junto, cara, aquilo é loucura, velho. Cara, eu já presenciei paciente levantar e ingerir o conteúdo do frasco de aspiração do paciente do lado, velho. Que delírio, já presenciei. Porra, bicho, aí esse é o delírio mesmo. O que será que ele imaginou que era? Uma IPAzinha? Não. Aquela cor bem... Não vou falar as coisas que talvez possam ser, porque talvez algumas pessoas estão jantando nesse momento assistindo passando o podcast. Então vou me atentar somente a esse único detalhe da história. E aí cabe a imaginação de qualquer um. Não, eu acredito que muitas coisas se passaram, né? Tanto que né, nessa época a gente fazia um volume corrente que era de 10 a 12 ml por quilo de peso, né? Era para ver o tórax bonitão lá, né? E aí... E já era
top já, porque antes era 15, 16, cara. E vocês botavam alguma pipezinha, selo da água, válvula de pipe, assim? Não. No BIR de Mark 7, no início, não. Ia sem nada mesmo, sem nada. né? Depois era selo d'água. A gente começou a botar selo d'água. Mas no 6.400, pô, ventilador moderno daquele, né, cara? A gente brincava. Depois do BIR de Mark 7, com 6.400, você ficava... Uma Ferrari, velho. Pô, você ficava doido. E aí eu fiz a minha monografia só para... Porque eu quero falar de uma pessoa que eu acho que foi muito importante, né, cara? Que eu conheci um livro, eu recebi de presente um livro do professor Carlos Alberto Azeredo. Cara, tem uma pessoa Azeredo, que senta aqui que não fala né, dele. Cara? E, pô, fiquei até arrepiado de novo agora, né? Porque eu tive a oportunidade de ter contato, de ser aluno dele, né, cara? Isso, posso dizer que mudou a minha vida. Eu aprendi várias coisas, sabe? Assim, coisas de vida mesmo, né? Eu não tive o contato que eu gostaria de ter tido com ele. Eu só fui ter esse contato depois que ele estava doente, sabe? E mesmo assim ele me falou um monte de coisa, sabe? Ele me norteou para uma série de coisas que eu na época não me atentava. E inclusive acreditou em mim, sabe? Ele escreveu um livro e falou: Rogério, escreve um capítulo aqui nesse livro. Eu falei: pô, eu não sei o que eu... Você vai saber, escreve que eu vou te falar. Ele me convidou para uma jornada, sabe? Primeira vez que eu Pô, pegou na mão mesmo. Falou, não, ele fez isso com vários no Rio, sabe? Sim. Mas eu não vou dizer a você que eu não merecia, mas ele viu um potencial em mim, entendeu? Ele chegou e falou: Rogério, você vai chegar lá, cara. Vai comigo. Não, olha, aí chamou um auxiliar dele, que trabalhava com ele, um administrativo, falou: olha, coloca o Rogério nesse curso que ele vai dar essa aula lá. Aí eu, caraca, pô, ele fazia um curso anual, cara, gente pra caramba de todo o Brasil, né? E eu dei aula lá de ventilação não invasiva várias vezes. E assim, e às vezes os profissionais esquecem, né? Esse cara é um gênio, ele foi um gênio. Você lê um livro dele, porque ele lançou há 20 anos atrás. É atual. Pô, cara, tem muita coisa atual, né? Claro, a ciência é muito dinâmica, sim, muita coisa mudou, mas você lê o livro dele de desmame, pô, tu fala: caramba, cara, o cara já sabia isso lá atrás, não é? E tem a fisioterapia respiratória moderna, ele tem vários livros, mas ele tem um livro, esse que eu recebi, pena que eu até pensei, falei: pô, vou levar esse livro, quem sabe não tem oportunidade. É tipo uma cartilha que ele fez da BBR de fisioterapia respiratória em paciente tetraplégico. Cara, outro dia eu estava lendo e falei: caramba, cara, como que ele escreveu isso naquela época? Né? E, pô, a gente está vivendo hoje, e era um cara simples, igual a gente está conversando aqui. Ele ligava para minha casa para falar comigo 11h30 da noite, que ele sabia que eu chegava do plantão, morava em Nova Iguaçu. Eu morava em Nova Iguaçu, tardava para chegar em casa, ele ligava para casa, que na época não tinha celular, né? Pô, então eu agradeço muito, né? Eu queria deixar essa menção a ele, né, cara? O Carlos Alberto Azeredo, eu conheço a filha dele, conheço o genro dele e vários outros que passaram por ele, só para a gente não esquecer esse nome, porque no Rio de Janeiro a gente teve o Carlos Alberto Azeredo e depois o professor Edgar Meirelles, que iniciaram esse processo da fisioterapia respiratória.